Esse é o canal Verdades Ocultas da Bíblia. Sejam muito bem-vindos. Torne-se membro do canal e tenha acesso à nossa biblioteca. Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Verdades Ocultas da Bíblia e vamos a mais um excelente vídeo falando acerca do processo de formação do povo de Israel. Vamos mergulhar nas mais importantes pesquisas arqueológicas que estão registradas no livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein. Nós veremos neste vídeo que o processo de formação do povo israelita não é como a Bíblia menciona. A arqueologia, a história trazem processos diferentes. Não houve uma grande invasão ou guerras, mas nós veremos fatores importantes, achados importantes, pesquisas importantes que demonstram de maneira gradual em diversos períodos na terra de Canaã como se deu o processo de formação do povo de Israel. Vamos então ao livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, A Bíblia Não Tinha Razão, página 161, Ciclos Ocultos de Canaã. Novos e amplos levantamentos nas últimas décadas coletaram informação sobre a natureza da ocupação humana nessa região. Ao longo dos milênios, a principal surpresa deveu-se à constatação de que a grande onda de pastores se estabelecendo e se tornando fazendeiros sedentários no século XII a.C. não constituía acontecimento excepcional. De fato, evidências arqueológicas indicam que antes do século XII a.C. existiram duas ondas de assentamentos semelhantes nas montanhas e que ambas foram seguidas de eventual retorno dos habitantes a um modo de vida pastoral e disperso. Agora, sabemos que a primeira ocupação das montanhas aconteceu na antiga Idade do Bronze e que teve início mais de 2000 anos antes do aparecimento do antigo Israel, por volta de 3500 a.C. No auge dessa onda de assentamentos, existiam quase 100 aldeias e cidades maiores espalhadas pelas escarpas centrais da região. Passados mais de 1000 anos, por volta de 2200 a.C., a maioria dos povoados nas montanhas foi abandonada e a região se transformou novamente em área de fronteira. Então, uma segunda onda de assentamentos, mais sólida do que a primeira, começou a crescer na Idade do Bronze Média, logo depois do ano 2000 a.C. Esse movimento principiou com o estabelecimento de pequenas aldeias espalhadas, que aos poucos cresceram e evoluíram numa complexa rede de 220 assentamentos, abrangendo aldeias, cidades e centros regionais fortificados. A população dessa segunda onda de assentamentos foi estimada em cerca de 40 mil colonos. Muitos dos maiores centros fortificados desse período, Hebrom, Jerusalém, Betel, Siló e Shequem, iriam se transformar em importantes centros no período dos israelitas. Ainda assim, esse segundo movimento de assentamento nas regiões montanhosas terminou em algum momento do século
16 a.C. Dessa vez, as regiões montanhosas permaneceriam uma fronteira pouco povoada durante os 4 séculos seguintes. Então, as evidências que temos de fato é que não houve grandes movimentações ou processos migratórios de uma grande multidão que se deslocava em períodos específicos na terra de Canaã, provocando, vamos dizer assim, uma substituição demográfica de um povo por outro. Não, muito pelo contrário. O que o arqueólogo israelense Israel Finkelstein está demonstrando, através dos achados e das pesquisas, é que haviam períodos em que a própria população regional de Canaã ela migrava de um local para o outro. Ora habitava as montanhas, depois de um certo período, podem haver diversas motivações como o clima, saía da montanha, ia para outros locais mais propícios a atividades pastoris ou agrícolas, depois mudavam-se novamente, e isso tudo em movimentos naturais e graduais. Então, não existe de maneira clara e evidenciada um processo que vá demonstrar uma ocupação. E olha que, de acordo com a tabela que está no livro, os assentamentos vão sendo registrados desde 3500 a.C., antiga idade do bronze, até a idade do ferro 2, que é 900 a 586 AC. Então, nós estamos falando de períodos e períodos que foram verificados arqueologicamente, estratos de escavações, e o que se percebeu não foi nada que desse sentido a uma invasão ou uma substituição, mas processos naturais de troca de território. Por fim, como uma terceira onda significativa, o primeiro assentamento israelita começou por volta de 1200 AC. Como os que antecederam, iniciou-se com inúmeras pequenas comunidades rurais e uma população de cerca de 45 mil colonos, em 250 sítios. Gradualmente, o assentamento evoluiu para um sistema maduro de grandes cidades, centros comerciais de tamanho médio e pequenas aldeias. No auge dessa onda de assentamentos, depois do estabelecimento dos reinos de Judá e de Israel, esse terceiro movimento compreendia mais de 500 sítios, com população estimada de 160 mil habitantes. É muito curioso, né, que eu sempre faço as citações falando acerca dos números exagerados, que, claro, são números simbólicos, obviamente, que a Bíblia vai atribuindo, né, a Davi e posteriormente a Salomão. E quando a gente olha a densidade demográfica que a arqueologia demonstra, nós vemos que, vamos falar a verdade, né? 160 mil habitantes, para os números que às vezes a Bíblia coloca, não era nada. Por exemplo, segundo a Bíblia, no livro de Josué, o exército de Josué, que estava sob a subordinação de Josué com Moisés ainda vivo, era de aproximadamente 650 mil soldados. Mas a população, de acordo com a arqueologia, na terra de Israel era de 160 mil habitantes, totalizando mulher, crianças, velhos, homens adultos. É engraçado, né? A gente vê que, claro, é engraçado do ponto de vista da gente fazer a nossa comparação para estudar, mas a gente sabe, eu já falei aqui, já indiquei referências bibliográficas de que os textos sacros são simbólicos, é óbvio, né? É apoiado em uma simbologia com um propósito específico. Então é muito curioso. Por exemplo, também nos vídeos que eu fiz sobre o Reino do Norte e o Reino do Sul, nunca houve reino unificado, né? Isso aí também é uma mitologia judaíta, uma mitologia bíblica. Nunca houve um reino unificado, né? Sempre o Norte e o Sul foram regiões
independentes que foram se desenvolvendo, né? Regiões independentes que foram se desenvolvendo gradualmente com suas características e suas peculiaridades. Vamos lá. Esse crescimento populacional sensível tornou-se possível por causa do completo aproveitamento do potencial agrícola da região. As terras montanhosas ofereciam excelente terreno para o cultivo de oliveiras e videiras, setores mais lucrativos da tradicional economia do Oriente Médio. Em todos esses 3 períodos de amplo assentamento nas regiões montanhosas, o superávit de vinho e de azeite parece ter sido enviado para as planícies ou mesmo exportado para além das fronteiras de Canaã, para o Egito em particular. Recipientes e vasos de armazenamento da antiguidade do bronze encontrados no Egito foram analisados e descobriu-se que tinham sido feitos com o barro das montanhas de Canaã. Em uma circunstância excepcional, um jarro cananeu continha restos de sementes de uva. Então estes israelitas, vamos dizer assim, eles estavam ocupados com a agricultura, com o plantio de oliveiras e videiras. Os excedentes eles exportavam, faziam comércio. Não era uma vida guerreira, não era uma vida tribal de guerra o tempo todo, de luta por ocupação de território, como traz, por exemplo, as narrativas bíblicas em diversas ocasiões. Assim, as analogias entre os padrões de assentamento das 3 maiores ondas são claras. Em muitos casos específicos, os sítios foram ocupados nos 3 períodos. Não menos importante, os padrões totais de assentamento em todos os períodos partilham certas características. A primeira parece ser que a parte sul das montanhas era sempre menos povoada que a norte, resultado, como veremos, das muitas diferenças de seu meio ambiente natural. A segunda mostra que cada nova onda de crescimento demográfico iniciava-se a leste, expandindo-se aos poucos para o oeste. Por fim, cada um dos 3 movimentos pode ser caracterizado por culturas materiais bem semelhantes: cerâmica, arquitetura e planejamento urbano da aldeia, que provavelmente eram resultantes de condições ambientais e econômicas análogas. Nos períodos entre picos de assentamento, quando as cidades, vilas e mesmo a maioria das aldeias foram abandonadas, as regiões montanhosas jamais ficaram inteiramente desertas. Indício fundamental para essa afirmação vem de fonte inesperada, não de inscrições ou de prédios desenterrados, mas da rigorosa análise de ossos de animais. Ossos encontrados em sítios que floresceram durante períodos de intenso assentamento nas regiões montanhosas pertencem a gado bovino, numa proporção relativamente grande, o que em geral revela amplo cultivo dos campos e o uso do arado. De fato, essas proporções são similares às que se vêem hoje nas comunidades tradicionais de aldeias no Oriente Médio com agricultura intensiva. Curioso, né? Eu falei isso no vídeo anterior. Muitos destes povos ainda guardam determinados costumes muito similares à época em que deu-se a origem do povo de Israel. Entretanto, uma diferença significativa pode ser observada nos ossos coletados em alguns sítios das regiões montanhosas, as quais continuaram sendo ocupadas nos períodos intermediários entre as maiores ondas de assentamento. O número de cabeças de gado é mínimo, mas existe excepcional quantidade de carneiros e cabras. Essa característica é semelhante à composição dos rebanhos entre os povos beduínos.
Para os pastores que se ocupam apenas marginalmente com a agricultura sazonal e passam longo tempo procurando pastos frescos e verdejantes, o pesado gado bovino de lenta movimentação constitui problema, pois não pode andar tão rápido e para as distâncias maiores, como carneiros e cabras. Assim, nos períodos de intenso assentamento nas regiões montanhosas, número maior de colonos se ocupava com a agricultura. Nos períodos da crise, os colonos praticavam o pastoreio de carneiros e cabras. Então você vê claramente que há uma inteligência, né, econômica que pode ir ali sendo adequada ao meio ambiente, por exemplo. Então você vê que, de fato, a arqueologia mostra que a ocupação desse povo, né, vamos dizer assim, proto-israelita, que eram os cananeus, né, em ondas diferentes de assentamentos, não tem nenhum achado que demonstre guerras, tomada de território. Não. Vida normal. Vida nômade, vida pastoril, criar carneiro, criar cabra, arar a terra, habitar em regiões montanhosas, buscar regiões férteis. Esta era a ocupação desse povo. Essas flutuações significativas são comuns. No Oriente Médio, as pessoas sempre tiveram o conhecimento prático e técnico de mudar rapidamente de uma vida estabelecida de aldeia para a vida pastoral nômade, ou de volta ao pastoreio para a agricultura sedentária, de acordo com as condições políticas, econômicas ou mesmo climáticas do momento, exatamente o que eu acabei de comentar anteriormente. Muitos grupos em toda a região têm sido capazes de mudar seu estilo de vida conforme o interesse da situação. E a via de acesso ligando a vida de aldeia e o nomadismo pastoral sempre teve mão dupla. Estudos antropológicos da história dos assentamentos na Jordânia, no sudeste da Síria e no meio do Vale do Eufrates no século XIX e no começo do século XX mostram exatamente isso. O aumento progressivo de impostos e a ameaça de recrutamento para o exército otomano foram alguns dos fatores que fizeram incontáveis famílias de aldeias abandonarem suas casas nas regiões agrícolas e desaparecerem no deserto. Agora eu vou pontuar aqui uma coisa. Estamos falando de história do século XIX e do século XX. Antropologicamente, olhando para o ser humano, você imagina que vem um rei do nada, vamos ganhar, protege a terra, o cara tá olhando assim, não, eu não vou botar meu filho nessa furada, vamos pra montanha, vamos pro interior do país, vamos no deserto, vamos pro deserto, acabou, não tem essa, não tinha essa. Quando veio a formação dos estados modernos, né, de Canaã, a época, vamos dizer assim, próxima à monarquia, em que você tinha uma densidade demográfica maior e diversos reinos no Oriente Médio, aí é uma coisa a gente conversar sobre isso. Mas mesmo assim, parte significativa da população poderia simplesmente abandonar estas regiões. Tanto que os reis, de fato, tinham que manter exércitos profissionais, exércitos pagos. Uma monarquia, uma realeza, ela se estabelecia primeiro porque ela tinha condições de defender uma região, defender um território. A cobrança de impostos era, entre aspas, né, para o provimento de uma segurança, né, de haver uma supervisão de um exército profissional e uma burocracia. Mas isso nós estamos falando já na fundação das cidades-estados, caminhando para as monarquias estabelecidas. Nesse período, no período mais anterior, vamos chamar de proto-israelita, né, dos primeiros israelitas, meu amigo, era só dar no pé, pegava as coisas e vaza. Montanha, ou deserto, ou outra área e ponto final. Não tinha essa de um sentimento nacionalista de defesa da
terra em nome de um Deus. Não, isso é mitologia religiosa. Vamos continuar a leitura. Ali, elas se ocupavam com o pastoreio, que sempre foi um modo de vida, vou ler aqui, que sempre foi um modo de vida mais resiliente, embora menos confortável. Não traz tanto conforto, mas traz permanência. Processo oposto ocorre em ocasiões em que melhoram as condições econômicas e de segurança. Comunidades sedentárias são criadas ou recebem a adesão de antigos nômades que desempenham um papel especializado numa sociedade dimórfica, ou seja, de duas formas. Um segmento dessa sociedade se especializa na agricultura, enquanto o outro continua o pastoreio tradicional de carneiros e cabras, fornecer carne, pele e por aí vai. Esse padrão tem significado especial para a questão: quem foram os primeiros israelitas? Então quando você analisa cientificamente, quando você pega dados arqueológicos, você enxerga claramente esse processo de formação. Isto é porque os dois componentes da sociedade do Oriente Médio, fazendeiros e pastores nômades, sempre mantiveram relação econômica interdependente, mesmo quando, algumas vezes, havia tensões entre os dois grupos. Os nômades precisam de mercados de aldeias estabelecidas para obter grãos e demais produtos agrícolas, enquanto os fazendeiros são dependentes dos nômades para o suprimento regular de carne, produtos lácteos e couro, como eu comentei anteriormente. Entretanto, os dois lados da troca não são inteiramente iguais. Os aldeões podem confiar nos seus próprios produtos para sobreviver, enquanto os pastores nômades não podem sobreviver por completo com os produtos de seus rebanhos. Precisam de grãos para suplementar e equilibrar sua dieta de carne, de leite e de alta taxa de gordura. Enquanto existissem aldeões para comerciar, os nômades podiam se concentrar no pastoreio de seus rebanhos, mas quando o grão não podia ser obtido em troca de produtos animais, os pastores nômades se viam forçados a produzi-los eles mesmos. Então, a base econômica estava muito enraizada na agricultura. Então, quando haviam crises agrícolas, todo o sistema econômico ruía. Isso nós vemos na historiografia bíblica, no livro de Juízes. Você vê que o livro de Juízes, alguns relatos se concentram, principalmente, por exemplo, o relato de Gideão, em torno de uma crise agrícola que, segundo a narrativa bíblica, essa crise agrícola se dá por causa que os midianitas furtavam, as colheitas israelitas, invadiam a sua terra. Vamos lá. Aparentemente, foi isso que provocou a repentina onda de assentamento nas regiões montanhosas. Em Canaã, na Idade do Bronze Posterior, em particular, a existência de grande população de pastores nômades em regiões montanhosas e nas margens do deserto só era possível enquanto as cidades-estado e as vilas cananéias estivessem produzindo superávit adequado de grãos para comércio. Então, olha só a que nível chegou as análises arqueológicas, conseguiram tocar no aspecto econômico. Ou seja, a galera estava fora das grandes cidades, a época do surgimento e estabelecimento das mesmas. Mas se não tivesse superávit, excedente, vamos dizer excedente da produção, se não tivesse uma produção que tivesse um excedente do necessário, a galera lá padecia. Se tivesse suficiente para produzir só para o consumo e comércio das cidades e estados, a galera ia tomar pau nas montanhas, ia tomar pau o pessoal que estava afastado. Mas, havendo superávit, estava tudo tranquilo, estava tudo certo. Essa era a situação durante os 3 séculos de domínio egípcio sobre Canaã. Já fiz vídeos falando sobre esse período. Mas quando o sistema político entrou em colapso no século XII a.C., a rede econômica parou de funcionar. É razoável assumir que
os aldeãos de Canaã foram forçados a se concentrar na subsistência local e não mais produzirem superávit significativo de grãos, além do que lhes era necessário. Dessa maneira, os pastores das montanhas e do deserto tiveram que se adaptar às novas condições e produzir seus próprios grãos. Em breve, as exigências de atividade agrícola provocariam redução na escala das migrações sazonais. Então, os rebanhos tiveram que ser reduzidos à medida que os períodos migratórios foram lentamente diminuindo. E com cada vez mais esforços investidos na agricultura, ocorreu a mudança permanente para a vida sedentária. O processo aqui descrito é, de fato, o oposto que está na Bíblia. A emergência do antigo Israel foi o resultado do colapso da cultura cananeia e não a sua causa. É genial. É uma conclusão que salta aos olhos quando você analisa evidências arqueológicas. E a maioria dos israelitas não chegou de fora de Canaã, surgiu do interior da própria região. Não houve êxodo em massa do Egito. Não houve uma violenta conquista de Canaã. A maioria das pessoas que formou o antigo Egito era população local. As mesmas pessoas que vemos nas regiões montanhosas através das idades do bronze e do ferro. Os antigos israelitas eram, ironia das ironias, eles próprios originalmente cananeus. A Bíblia não tinha razão. Livro do arqueólogo israelense Israel Finkelstein, página 168. Contra fatos arqueológicos não dá para discutir. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal. Deus abençoe a todos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Se inscreva no canal.